Então, gente, a gente já viu a primeira e a terceira lei de Newton, né? Então, agora nós vamos ver a segunda lei de Newton. Bom, como eu falei com vocês, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né, de Galileu, ela se aplica aos casos em que o somatório das forças é igual a zero, ou seja, ou um corpo está em repouso e por inércia ele tende a permanecer em repouso, quando ele está em repouso o somatório das forças é zero, ou um corpo em MRU, movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer nesse estado até que uma força atue sobre ele. E um corpo em MRU, o somatório das forças também é igual a zero. E a segunda lei de Newton, então, ela vem explicar os casos do movimento em que o somatório das forças, então, é diferente de zero. Então, esse daqui é o símbolo de somatório das forças, é diferente de zero. O que o Newton observou? Newton observou que toda vez que eu tenho uma força resultante diferente de zero, o movimento do corpo tem aceleração. Certo? Então, com isso, ele definiu, né? Ele enunciou a sua segunda lei, que diz que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração dele. Força resultante e aceleração são ambos grandezas vetoriais, certo? Então, vamos analisar essa equação. A gente sabe que a aceleração é aquela grandeza que faz variar, né, o vetor velocidade. Uma aceleração tangencial, né? No movimento circular uniforme a gente usa dois tipos de aceleração, a tangencial e a centrípeta, mas independente, a aceleração é aquela grandeza que vai alterar o vetor velocidade. Então ele fala que a massa de um corpo, por exemplo, a massa de um corpo ela é constante. Então, quando m é constante, se eu aumento a aceleração, eu preciso de aumentar a força resultante. Se eu diminuo a aceleração, eu preciso diminuir a força resultante. Então, para m constante, a força resultante é proporcional à aceleração. Ou seja, força resultante é diretamente proporcional à aceleração, certo? Então, se eu dobro a aceleração, eu dobro a força resultante. Se eu divido a aceleração por 3, a força resultante também fica dividida por 3. Massa é uma grandeza escalar, ou seja, ela só precisa de um número. A massa da pessoa é 50 quilos, 60 quilos. Ela não tem direção e sentido como uma grandeza vetorial. Então, a massa sempre vai ser positiva. Se a força resultante vai ser sempre igual a um número positivo vezes um outro vetor, e esse número sempre vai ser positivo, significa então que força resultante e aceleração terão sempre, essa informação também é importante, terão sempre mesma direção e sentido. Porque um vetor é igual a um número sempre positivo vezes o outro vetor. Então, eles sempre vão ter mesma direção e mesmo sentido. Então, às vezes, no exercício, vai me dar a direção da aceleração e vai pedir a direção da força resultante. Sempre vai ser a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, ok? Sempre. Então, mas o que é força resultante? Força resultante é o somatório de todas as forças. Força é uma grandeza vetorial. Não se esqueçam disso. Vetorial, ela tem módulo, direção e sentido, ok? Assim como a aceleração. Só para a gente lembrar aqui, qual a unidade? Então, a segunda lei de Newton nos diz que força resultante é m vezes a. A gente sabe que força é dada em Newton, massa no sistema internacional é quilograma, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, isso nos mostra, porque a unidade N, Newton, é em homenagem ao físico, né? A pessoa do Newton. Mas a unidade que está dentro do Newton é o quê? É um quilograma acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso representa o Newton. Então, a gente tem que conhecer, eu sempre falo com vocês, o que está por dentro da unidade, o que está por dentro do watts, o que está por dentro do joule, o que está por dentro do Newton. Então, do Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Toda vez em física que a gente se referir à força, a gente sempre vai usar a unidade do Newton, o Newton.
mas isso representa 1 quilograma acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado, tá certo? Então, o que a gente tem, o que mais que a gente tem que saber? Como que a gente calcula a força resultante, né? Então, às vezes, se você tem aqui, por exemplo, primeira situação, você tem aqui um corpo, que você tem uma força para lá de 10 newtons, por exemplo, e uma força de atrito para cá de 3 newtons. Então, aqui é muito fácil. Quem é a força resultante? A força resultante é 10 menos 3, é 7 newtons. Mas, às vezes, eu tenho o mesmo corpo e alguém está fazendo uma força para cá de 3 newtons e alguém está fazendo aqui para cima, ó, puxando ele para cima, de 4 newtons. Então, quem é a resultante? Quando esses dois vetores são perpendiculares, o que a gente faz? Teorema de Pitágoras, lembram? Olha a força resultante aqui. Aqui a força resultante vai estar para cá, né? Como que eu vou calcular ela? Força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado. Lembram disso? Então, força resultante que eu quero saber vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 25. Força resultante raiz de 25, que vai dar 5 newtons. Então, gente, dependendo da situação, eu tenho que saber sempre achar a força resultante. Presta atenção, muita gente decora a segunda lei de Newton, F é igual a MA. E aí esquece que esse F é a resultante das forças. Não é 10 aqui que eu vou usar o 7. Força resultante aqui não é nem o 3 nem o 4 para me descobrir a aceleração. Eu tenho que usar o 5, eu tenho que usar sempre a força resultante. Então vamos considerar que aqui eu tenho 1 kg e que aqui eu tenho 1 kg. Então como que eu vou descobrir a aceleração? Força resultante é igual a MA. 7 é igual a 1A, A igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a MA, força resultante é 5, massa é 1, A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sempre preciso de saber qual é o valor da minha força resultante, ok? Então, eu tenho que analisar a situação. Então, para a gente analisar a situação de força resultante, uma força que está sempre presente no nosso movimento do dia a dia são as forças de atrito. Então, a gente tem dois tipos de força de atrito. Força de atrito estático. Estático, a palavra estático vem de repouso, é aquela força de atrito que atua quando o corpo está em repouso, certo? Então, como que vai ser essa força? Essa força vai depender de algumas grandezas. O que é a força de atrito? A força de atrito é a força de contato entre as superfícies, né? Então, quanto mais áspera for a superfície, mais contato mais contato tem, mais difícil é de eu mover um objeto nessa superfície. Então, maior é o atrito. E quanto mais pesado também for o objeto, mais contato, mais aderido ele está na superfície, maior é o atrito. Então, essa força de atrito estático, ela depende de duas grandezas. Ela depende da compressão que você está fazendo na superfície. Então, ela depende do peso, né, do objeto, na verdade. Não diretamente do peso, a gente vai falar que ela depende o que é a reação à compressão, lembram? Ele depende da normal e depende do tipo de superfície que você está tratando. Se é uma superfície muito rugosa, ela tem um índice, ela tem um coeficiente de rugosidade, coeficiente de atrito grande. Se é uma superfície lisa, ela tem um baixo coeficiente de atrito. Então, a força de atrito estática, ela depende da normal e do coeficiente de atrito estático. Então, N é normal, a normal que vai ser, né, a relação da compressão que você está fazendo, que tem a ver com peso, e vai depender também do coeficiente de atrito estático. Esse valor de coeficiente de atrito estático, ele vai ser tabelado. Ele vai ser tabelado e vai depender de cada superfície, ok?
O coeficiente de atrito estático ele não tem unidade, porque o coeficiente de atrito vai ser a força dividido pela normal. Força e normal sempre são em newtons, porque normal também é uma força, então o coeficiente de atrito estático ele é adimensional, a gente diz que não tem unidade. Então o que vai acontecer aqui? Por que eu coloquei aqui agora um máximo? Porque é o seguinte, isso é muito importante, tem muita questão que às vezes é de pegadinha com o pessoal. Vamos imaginar uma situação em que eu tenho aqui numa mesa, certo? Tem aqui numa mesa um objeto. E eu vou falar que eu estou fazendo nesse objeto uma força de 2 newtons, ok? Uma força de 2 newtons. Que a massa do objeto é 10 quilos. E que o coeficiente de atrito estático desse objeto é 5. Chutei, tá? Muito alto esse atrito, mas chutei. Gigante. 5 não, vamos colocar 0,5, que 5 tá demais. O coeficiente de atrito estático dele é 0,5 e a massa é 10 quilos. Aí eu faço uma força de 2 newtons nele, ok? E aí eu pergunto qual é a força de atrito estático. Prestem bem atenção. Olha aqui, eu estou fazendo uma força para frente. Existe aqui uma força de atrito, lembrando que a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento, uma força de atrito estático. Existe uma força de atrito aqui que está contrária ao movimento. Eu preciso de saber, eu estou fazendo só 2 newtons, tem uma força de atrito, dei a massa e o coeficiente, eu preciso saber se esse corpo está parado, se esse corpo está em movimento, o que está acontecendo. Para isso, a gente vai calcular a força, quando eu jogo nessa fórmula, eu estou calculando a força de atrito estático máxima. Essa fórmula é só para o máximo, que é a normal. Então, se a massa... Aqui eu tenho peso para baixo e normal para cima. Nesse caso, normal é igual ao peso, que vai ser 10 mg. Normal vai ser 100 newtons. Ok? Então, a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, a força de atrito estático máxima vai ser a normal, que é 100, vezes o μ, que é 0,5. Então, é 50 newtons. Olha para vocês verem, a força de atrito estático máxima aqui é 50 newtons. E eu estou fazendo uma força de 2. Se eu represento para vocês, atenção nessa questão, para cá uma força de 2 e para cá uma força de 50, olhando essa figura, o que vocês entendem? Que esse corpo vai estar se movendo para a esquerda com uma força que vale quanto? 50 menos 2, 48, não é? Só, gente, que a força de atrito, ela não move o objeto, né? Esse objeto, nesse caso, ele está o quê? Ele está em repouso, porque eu estou fazendo uma força de 2, mas eu precisaria fazer uma força de 50 newtons. O que representa o atrito estático máximo? É a força que eu tenho que fazer para aquele corpo sair do repouso e começar a entrar em movimento. É o atrito estático máximo. A partir desse valor de 50, qualquer força que eu fizer, o corpo vai sair do estado de repouso. Agora, se eu não estou fazendo essa força, eu não posso falar e representar dessa forma. Porque tem duas coisas. Uma é a atrito estático máxima, é aquela que eu preciso de fazer para tirar o corpo do repouso. E a outra é o atrito estático atuante. Nesse caso aqui, esse é o valor do atrito estático máximo dado pela fórmula. Mas a força de atrito estático atuante, nesse caso, vai ser quanto? Se o corpo está em repouso, eu tenho 2 newtons para lá, eu tenho que ter uma força de atrito aqui de 2 newtons também. Por quê? Porque o corpo está em repouso e quando ele está em repouso, o somatório das forças tem que ser quanto? Tem que ser 0, então essa tem que anular com essa. Pauliana, não estou entendendo, porque dá a fórmula, mas depois não é isso? Prestem atenção, porque isso é meio complicado mesmo. Enquanto você está fazendo uma força no corpo, vamos pensar, seu colega está sentado na cadeira, você está empurrando a cadeira.
Enquanto você não fizer uma força que é suficiente para vencer o atrito estático máximo, a força de atrito que está atuando é aquela que você está fazendo. Então vamos supor que seu colega aqui está sentado na cadeira e a força que você precisa fazer para tirar ele do repouso é de 50 newtons. Então você começa com 10 newtons. Então ele ainda está em repouso, então a força de atrito atuante naquele ponto é que você está fazendo para frente, 10 com 10 para anular. Aí você faz 30 e ele não sai do repouso ainda. Então a força de atrito estático atuante é 30. Você não pode falar que é 50, porque senão ele teria que estar indo para trás, e ele não está indo para trás. Então, a hora que você faz 49, ele ainda está no repouso. Então, a força de atrito estático atuante é 49. Mas e a máxima? A máxima é dada pela fórmula. Quando você faz 50, você tira ele do repouso, ele está em MRU. Aí você faz 50 para cá com 50 para cá, é 0, ele está prestes a sair do movimento, a sair do repouso. Qualquer outra força, ele entra em MRU. Então, prestem atenção o que é força de atrito estático, máxima. Na fórmula, ele te dá o máximo. Por exemplo, um carro está parado e você precisa de empurrar o carro. Enquanto você não faz a força de atrito estático máxima, esse carro não entra em movimento. Enquanto você está fazendo menor do que a máxima, a força de atrito estático atuante é aquela. Mas ela não é suficiente para tirar do repouso, ok? Então, tem esses dois tipos de força de atrito estático. Então, a força de atrito estático dada pela fórmula é a máxima, aquele valor que você precisa de fazer para vencer o estado de repouso do corpo, para ele começar a entrar em movimento, certo? Esse coeficiente de atrito estático, ele é o estático máximo, ele é sempre muito grande, porque é muito difícil, é sempre mais difícil você tirar, pensa num carro, você quer empurrar. Depois que ele começou a andar, aí passa a atuar a força de atrito cinético, que é a força de atrito atuante, que é o contato, né, força de contato entre as superfícies com o corpo em movimento. Mas é muito mais difícil você tirar ele do repouso, você vencer o atrito estático máximo, do que depois que ele já está em movimento, você continuar empurrando o carro, aí é fácil. Por que isso? Porque o coeficiente de atrito estático máximo é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. O que o coeficiente de atrito representa? O contato mesmo. Quando o carro está parado, o atrito que existe entre o pneu e o asfalto é muito maior do que quando ele está rodando. Então, o coeficiente de atrito estático entre a borracha do pneu com o asfalto é maior do que quando ele está andando, do que o atrito que existe quando ele está andando. Então, gente, a gente tem que entender que a força de atrito estático tem dois tipos. A máxima, que é dado pela fórmula, e tem a atuante. Porque se você aplica uma força e o corpo está em repouso, a força de atrito é igual àquela força que você está aplicando. Essa daqui é a força de atrito atuante, ó, é a que está atuando. A máxima é 50, ela não está agindo aqui, senão o corpo teria que estar indo para trás. Agora, quando você faz uma que é igual à máxima, aí ele está prestes a entrar em movimento. Ele entrou em movimento, qual força de atrito que passa a atuar? Passa a atuar a força de atrito cinético. Cinético é a força que atua quando o corpo está em movimento. Aí, qual que é a fórmula? A mesma fórmula. Força de atrito cinético também depende da normal, também depende da compressão, né, que o corpo está fazendo na superfície e do coeficiente de atrito cinético. Como eu falei com vocês, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o cinético. Por quê? Existe mais contato, mais atrito quando o corpo está parado do que quando ele está em movimento. Então, o coeficiente de atrito estático, por exemplo, do pneu com o asfalto vai ser sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético do pneu com o asfalto, certo? Pauliano, o cinético tem máximo e mini e atuante? Não, o cinético é sempre dado pela fórmula, é normal vezes o coeficiente. Eu só tenho que ficar atento quando o corpo está parado, se está agindo o máximo ou se está agindo o atuante, que é sempre menor do que o máximo, tá certo? Então, mais uma vez, se o meu colega está sentado na cadeira, eu faço uma força de 5 newtons nele para frente e ele está parado ainda, significa que a de atrito também é 5 newtons, porque o somatório tem que dar 0, certo? Esse é o máximo? Não sei, eu tenho que julgar na fórmula para me ver se esse é o máximo.
Mas provavelmente, quando que eu sei que ele chegou no máximo? Quando eu faço aquele valor e qualquer outra força que eu fizer, ele está prestes a vencer, né, o estado de repouso dele. Aí você está fazendo o máximo. É aquele valor que você tem que fazer para tirar o corpo do repouso e colocá-lo em movimento. Lembrando que a força de atrito sempre é uma força contrária ao movimento do corpo, certo? Ela sempre se opõe ao movimento do corpo. Agora a gente vai ver uma aplicação aí da segunda lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton aplicada aos sistemas de blocos. Vamos colocar assim, ó, segunda lei aplicada a sistemas de blocos. Então presta atenção que às vezes tem muito exercício disso daqui. Vamos dar o primeiro exemplo, primeira situação, a mais simples. Eu tenho aqui um bloco, outro bloco, 2 quilos, 3 quilos. Estou fazendo aqui, eles estão colados, tá certo? E eu vou fazer aqui ou aqui, tanto faz, vou colocar aqui uma força, vou empurrar aqui com uma força de 10 newtons, certo? E eu vou considerar que esse bloco aqui é sem atrito. Podia colocar o atrito. Então, os blocos se movem para a direita, o atrito estaria aqui para a esquerda. Mas eu vou considerar a priori sem atrito, certo? Então, eu vou perguntar o seguinte: com qual aceleração os blocos se movem? Eu tenho 2 blocos, 2 e 3, tenho uma força resultante de 10, não tenho atrito. Se eu tivesse atrito, eu tinha que colocar aqui, tá bom? Com qual a aceleração dos blocos? Então, primeira pergunta, qual a aceleração dos blocos? É o que a gente tem que fazer sempre no sistema de blocos. O primeiro passo é descobrir a aceleração dos blocos. Então, vamos lá. Como que eu faço para descobrir a aceleração dos blocos? Segunda lei de Newton. Eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a M. Quantas massas eu tenho? Vou chamar de A e de B, tá certo? Força resultante é a soma das massas. MA mais MB, vezes a aceleração. Eu sempre vou usar a fórmula da segunda lei de Newton aplicada no sistema de blocos. E a massa é a massa de todo mundo que está se movendo. Quem é a força resultante? É apenas 10, porque não tem atrito. Se tivesse atrito, seria 10 menos o atrito. Massa de A, 2, mais massa de B, 3 vezes A. Então, vai ficar 5A igual a 10, A igual 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que descobrir, com qual aceleração os blocos se movem. Agora, eu quero saber, letra B, qual é a força que A empurra B? Porque eu tô fazendo a força, quando eu fiz o desenho, eu faço a força no bloco A e o bloco A empurra o bloco B, tá certo? Então, qual é a força? Qual a força que A empurra B? Quando a gente precisar de descobrir a força que um faz no outro, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que isolar os blocos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o bloco A, que tem 2 quilos, o bloco B, que tem 3 quilos. E vou fazer as forças. Olha, eu tô fazendo essa força aqui no bloco A, certo? E o bloco B não tem nenhuma força. Mas acontece que esses blocos estão indo para frente. Então, o bloco A empurra o bloco B para frente, certo? Força que A faz em B. Ação e reação, terceira lei de Newton. O bloco B reage fazendo uma força em A que é contrária. Força que B faz em A. Ó, força AB, A faz em B. BA, B faz em A. Então, lembra ação e reação? Se A empurra B para frente, B reage empurrando A para trás, ok? Depois que eu isolei as forças, o que eu vou fazer? Vou aplicar
a segunda lei em cada bloco. Como que eu vou aplicar? Vamos lá. Força resultante no bloco A é igual a massa de A vezes a aceleração. Quem que é resultante no bloco A? Eu tenho 10 para a direita, então vai ser 10 menos a força que B faz em A. É igual a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que eu já achei que é 2. Por isso que eu tenho que descobrir a aceleração primeiro. A aceleração é do sistema, é dos blocos, então é de A e de B. A aceleração de A é igual a aceleração de B. Então vai ficar 10 menos FBA é igual a 2 vezes 2, 4. Menos F que B faz em A é igual a 4 menos 10. Multiplico por menos 1. F que B faz em A é igual a 6 newtons. Agora, o que eu vou fazer? Vou isolar o bloco B, vou aplicar força resultante no bloco B é igual a massa de B vezes A. Quem é resultante do bloco B? Só tem uma força no bloco B, que é quem? Que é a força que A faz em B. Tem que ser a massa de B, que é 3, vezes a aceleração, que nós achamos que é 2, 6 newtons. Observem, a força que A faz em B, ela tem que ser igual à força que B faz em A. E deu igual? Deu. Por que elas têm que ser iguais? Porque elas formam um par ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, gente, sistema de blocos é receita de bolo. Primeira coisa a fazer, calcular a aceleração considerando todas as massas e a força resultante. Segunda coisa a fazer, isolar os blocos, colocar a força que um bloco faz no outro e aplicar a segunda lei isoladamente. O que eu tenho que levar em consideração? Prestem atenção. Quando eu vou calcular a aceleração dos blocos, observe, não entra as forças internas, que é a força que A faz em B e que B faz em A. A força resultante é só forças externas, que é a força F e força de atrito se tiver. Forças internas, como a força que um bloco faz no outro, ou força de tensão na corda, que a corda faz no bloco, o bloco faz na corda, quando eles estiverem unidos por corda, como no próximo exemplo, não entram no cálculo da aceleração, ok? Então, primeiro passo, calcular a aceleração somente com as forças do sistema, forças externas. Segundo passo, isolar os blocos, considerar as forças internas do meu sistema, força que um faz no outro, ou forças de tensão, e aplicar a segunda lei em cada bloco. É só isso. Pauliane, eu precisava de calcular aqui? Não. Já achei força que B faz em A é a mesma que A faz em B. Por que eu calculei? Eu calculei para me provar para vocês que deu certo. Eu não errei minhas contas. Elas têm que ser iguais. Para formar um par, ação e reação, certo? Então, esse é o sistema mais simples de blocos. Vamos para o outro exemplo de sistema de bloco, que eu vou considerar. O segundo exemplo, eu vou considerar o seguinte. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui o A com uma corda e tenho aqui o B. Então, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho 2 quilos, aqui eu tenho 3 quilos do mesmo jeito. Eu tenho aqui uma força F de... Vou colocar aqui de 12 newtons, ok? E agora, vou considerar sem atrito também, certo? Então, isso aqui eu tenho uma corda. E eu vou considerar sem atrito. Sem atrito. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir, eu quero descobrir a aceleração dos blocos e a tensão. Lembram o que é tensão? Tensão na corda. Tensão na corda é a força que a corda faz ao ser requisitada pelos corpos para se mover. Então, eu quero descobrir a aceleração e a tensão. Sempre, mesmo que ele não peça aceleração, é o primeiro passo a fazer no sistema de blocos. Eu preciso descobrir a aceleração deles. Como que eu faço?
força resultante é igual MA mais MB. Se eu tivesse 3 blocos, mais MC vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Ah, vou colocar 10 aqui, tá, gente? Vamos colocar 12 não, só para não dar fração. 10 é igual 2 mais 3A. Então, 5A igual a 10. Aqui, a aceleração também de todo mundo é 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, a tensão é uma força interna. Depois que eu calculei a aceleração, eu preciso de fazer o segundo passo da nossa receitinha de bolo, que é isolar os blocos. Bloco A, eu tenho aqui 2 quilos, e a única força que eu tenho aqui, olha, é a força TA, que é a tensão que a corda faz devido ao bloco A. E aqui eu tenho uma outra força ligada no bloco B, que é TB. Observem que a tensão sempre é traçada do objeto em direção à corda, Então, aqui, que força que está atuando? Apenas TA. Agora, vamos traçar o bloco B. O bloco B, eu tenho aqui uma força de 10 newtons e uma força aqui de TB. Aqui o B vale 3 quilos. Como que eu aplico? Força resultante no bloco A é massa de A vezes aceleração. Agora entra as forças internas como a tensão. Quem que é resultante aqui? Só tenho TA. É igual a massa de A vezes a aceleração, que é 2. Então, é 4 newtons. Vamos ver a tensão B. Força resultante em B, massa de B vezes A. Força resultante em B, massa de B. Ou melhor, quem que é resultante em B? É 10 menos TB, que é igual a massa de B, que é 3, vezes A, que é 2. Menos TB é igual a 3 vezes 2, 6, menos 10. Multiplico por menos 1, TB é igual a 4 newton. Olha que interessante. TA é igual a TB. E tinha que ser, gente, porque essa corda, ela é uma só, que está unindo os 2 blocos. Então, as tensões têm que ser iguais. A tensão é a força que ela vai suportar. Se os 2 estão ligados pela mesma corda, eles têm a mesma tensão. Então, eu poderia ter parado aqui. A tensão na corda é 4 newtons. Por que eu continuei? Para ver se eu não errei conta nenhuma e tirar a prova no meu exercício. Então, vendo a receitinha de bolo? Aplicar a segunda lei de forma geral, sem considerar forças internas. Isolar os blocos, considerando as forças de tensão ou a força que um bloco faz no outro, dependendo da situação. Aqui os blocos estão unidos por uma corda, então tem uma força de tensão. No primeiro exemplo, os blocos estavam um empurrando o outro, então tinha a força que A fazia em B, ok? Então, nesse caso aqui, as forças de tensão também serão iguais. E eu vou seguir a minha receitinha de bolo, que é calcular a aceleração e depois isolar os blocos. O terceiro exemplo, terceiro e último caso que a gente vai encontrar é o seguinte. Agora eu vou colocar um atrito aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma força de atrito aqui, pequenininha, força de atrito de 2 newtons. Eu vou colocar aqui 6 quilos e aqui 6 quilos. Certo? E aí eu vou perguntar o seguinte, qual a aceleração dos blocos e a tensão na corda? A mesma coisa que eu quero saber. Para me calcular a aceleração, eu preciso de saber as forças resultantes. Tá atuando 2 newtons aqui? Só. Se tivesse atuando só 2 newtons aqui, esse sistema não estaria descendo, né? Tem que ter uma força aqui para baixo. Quem é essa força aqui? É a força que aponta para o centro da Terra. E como ele não está apoiado em nada, vai puxar ele para baixo. Que é o peso, que é mg, que é 6 vezes 10, 60 newtons. Ok? Então, observem. Qual que é a força resultante aqui, sem considerar as forças internas? A e B. Então, aqui TA e aqui eu tenho TB. Essas forças de tensão não entram para me calcular a aceleração. Força resultante, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Quem que é resultante? É a força peso de B menos a força de atrito, que é igual
MA mais MB vezes a aceleração. Quem é o peso de B? É 60. Quem é de atrito lá em cima? Tem atrito aqui. Quem é de atrito? É 2. 6 mais 6A. 60 menos 2 dá 58. 6 mais 6, 12A. A igual 58 por 12, que vai dar, não vai dar exato. 58 dividido por 12 vai dar 4,8. 4,8 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, dá uma dízima, tá? Só arredondei aqui. Então, beleza, apliquei a primeira regra da receita de bolo. Pegar a força resultante e aplicar nos blocos. Força de atrito entra na força resultante, que é a força... Só entra forças externas que realmente contribuem para o movimento do corpo. No caso, o peso é de atrito, certo? Se não tivesse atrito, seria só a força, peso. Segundo passo, eu vou isolar os blocos. Isolar os blocos. Então, olha lá, o bloco A, como que ele ficou? Ele ficou com a tensão de A aqui, com o atrito aqui de 2 e ele tem 6 quilos. E o bloco B, como que ele ficou? Ele ficou com o peso aqui de 60 e ele ficou com a tensão de B aqui e ele também tem 6 quilos. Força resultante do bloco A, massa de A vezes aceleração. Agora entra a tensão, porque é o que eu quero descobrir. Quem que é resultante? Os blocos não estão indo para a direita, não estão caindo, então TA está ganhando da força de atrito. Então é TA menos o atrito. Paulinho, por que não é o atrito menos TA? Porque o corpo não está indo para trás, ele está indo para frente, então a da frente está ganhando. Então é TA menos FA. Massa de A, 6 vezes aceleração, 4,8. Menos F de A igual, ou melhor, força de atrito eu já tenho o valor, né? TA menos 2 é igual 6 vezes 4,8, 28,8. TA é igual 28,8 mais 2, vai dar 30,8 newtons. E TB tem que dar igual, aqui no caso vai dar aproximado porque eu aproximei a aceleração, mas vamos aplicar força resultante de B é TB, ou melhor, é a massa de B vezes a aceleração. Força resultante de B é peso menos TB, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Quem que é o peso? 60. Quem é TB? Estou procurando. Quem é a massa? 6. Quem é a aceleração? 4,8. Menos TB igual 6 vezes 4,8 vai dar 28,8. E esse 60 para cá menos 60, TB é igual a 6 vezes 4,8, dá isso mesmo, né? Menos 60. Vai dar uma diferença aqui por causa dessa dízima, né? Da aceleração. Se eu coloco 4,83, eu não fiz com o valor exato, 4,83, 6 vezes 4,83. 20, vamos colocar 28, mais 2,30. E aqui? Aqui vai dar, vamos deixar assim mesmo, 4,8. Só vou explicar para vocês. 60 menos 28,8 vai dar 31,2. Estão vendo aqui, gente, que deu uma pequena diferença? TA é igual aproximadamente a TB. Pauliane, por que não deu exatamente igual? Porque aqui, ó, não deu exato. Isso aqui é uma dízima. Faça na calculadora e vai dar 4,83333333. Então, quando eu jogo aqui, dá essa pequena diferença, mas é aproximadamente igual, tá certo? Se a gente tivesse usado aqui valores idênticos, ou melhor, valores que dessem um resultado exato, vocês vão ver aí nos exercícios que aí TA é igual a TB. Por que que tem que ser igual? Porque é uma corda só, a tensão é a mesma, certo? Então aqui, por exemplo, ó, eu poderia ter colocado 50 ao invés, mas aí 50 ia dar 5 mais 5, 10. Se eu tivesse mudado os valores aqui, gente, ia dar exatamente igual, tá certo? Não deu exatamente igual por causa da diferença da aceleração aí que deu uma dízima. Mas lembrem, o que a gente tem que tirar disso tudo? Qualquer sistema de blocos, eu aplico a primeira lei de forma geral para achar aceleração, depois isolo os blocos e aplico a segunda lei,
aplica a segunda lei, né? Falei primeira. Aplico a segunda lei em cada bloco individualmente, para me procurar ou a tensão ou a força que um bloco faz no outro, certo? Sempre seguir essa receita de bolo, que vocês nunca vão errar. Força que A faz em B tem que ser igual à força que B faz em A. Força de tensão, quando a corda é única, ela é a mesma, TA e TB. Por que deu diferente aqui? Lembrem-se, porque isso aqui vai dar uma dízima e aí fez minhas contas erradas. Peguei esses valores de cabeça. Se você substituir aqui valores que dá exatos, vocês vão ver que os valores aqui vão dar exatos, igual a gente vai ver na nossa lista de exercício. Tudo bem?